Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma live, hoje é a nossa 7ª live, com um tema muito especial. Por isso nós estamos aí esperando vocês e realmente contando com a presença de vocês, né? Então, já vou pedir aí para vocês, quem tiver, a Patrícia já está, Francisco, eu não consigo ver todo mundo. Se vocês curtirem, se vocês disserem oi, a gente consegue ver. Não se esqueça também de entrar na nossa página mesmo, para ir lá curtir, tá bom? Para a gente saber que você esteve presente. Rafa, seja bem-vindo. Rafa e Dani, meus lindos queridos. A Cá já está por aqui. A Dani, né? Evidente, junto com o Rafa. Marquinho, a Paulinha, seja bem-vinda, minha querida. A Inoan já está por aqui também. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bem, boa noite a todos. E concluímos hoje então uma jornada aí de 7 semanas falando sobre paz. E eu creio que em nome de Jesus você vai começar a usufruir, se já não tem usufruído, de paz na sua casa, paz na sua família, paz nos relacionamentos. Hoje vamos falar de um assunto muito importante, então, desafiador, talvez mais do que foi a semana passada, do que falar paz com os inimigos, porque falar paz no mundo, poxa, é difícil a gente pensar nisso, né? Mas hoje você vai receber a palavra de Deus, vai ver como é possível nós termos paz neste mundo. Então, abre o seu coração, fique aí sintonizado, conectado conosco, vai avisando aí os seus familiares, aqueles que estão aí com você, para que nós possamos estar juntos neste último capítulo de paz, não é? Paz, tão importante. Legal, então vamos lá, pessoal, curtindo, compartilhando. Eli Pereira já chegou, minha querida, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O Wellington. Então vou pedir para vocês, vão lá na sua página, também compartilha, convida os seus amigos, os seus familiares. Hoje o tema, né, a gente vivendo todas essas incertezas, né, de uma pandemia e realmente na proporção que nós tivemos, que estamos vivendo ainda, né, realmente precisamos de muita paz, não é verdade? Para suplantar esse tempo e continuar o nosso equilíbrio emocional e a nossa paz. Então seja muito bem-vindo e convide aí os seus amigos. Olha, a gente está aqui com algumas pessoas, a Gilda, querida, já chegou, Michele, Elias Silva, o Kleber, seja bem-vindo, Kleber. Quem mais está por aqui? O Valdinei. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou pedir para vocês compartilhem, tá bom? Vamos aumentar um pouquinho para a gente poder começar aqui com esse tema que vai, eu tenho certeza, contribuir muito para você. Paz no mundo, como ter paz num mundo conturbado como esse que nós estamos vivendo. A Aninha também já chegou, o Fábio, a Luciana Santolin, boa noite, minha linda, seja muito bem-vinda, o Adriano. Então, gente, vamos curtindo, vamos compartilhando, seja aí um instrumento, um canal para levar paz aí a todas as pessoas aí à sua volta. O Diego Alves, Felipe já está por aqui. Adriana, seja muito bem-vindo. O Iago, olá Iago, seja muito bem-vindo. Obrigada, meu querido, por ter compartilhado. E é o que a gente está aqui dizendo, compartilhe, não guarde para você. As pessoas estão precisando de paz. Como é que vai ter paz nesse mundo, apesar de todas as aflições que estamos vivendo, alguns enfrentando morte de pessoas queridas? Como manter a sua paz na sua casa, ao seu redor, como viver no mundo com a paz. Naná já chegou também e nós vamos então dar início. Não se esqueçam de curtir na página VIP e para a gente saber que você esteve presente e aqui também você dizer o seu oi, tá bom? Dá um oizinho aí só para a gente saber que você está aqui com a gente, tá bom? Vamos começar? Vamos lá então. Paz no mundo. Interessante que quando Jesus fala de paz, ele faz essa colocação, né? Paz no mundo. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 14,
verso 27, vou ler para você. Jesus dizendo: deixo-lhes a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o seu coração, nem tenham medo. Então Jesus diz assim: eu deixo para vocês a minha paz. Não é a mesma paz que o mundo dá, que o mundo oferece. E por que não é a mesma? Porque o mundo não vive em paz. Se você parar para analisar o que acontece nesse mundo, você vai encontrar sempre o quê? Conflitos. E um conflito é o contrário de paz. Então você tem aí conflitos raciais, conflito de negros com brancos. Tivemos recentemente nos Estados Unidos aqueles episódios, até igrejas queimaram por conta do conflito racista. Nós temos aí conflitos ideológicos, o comunismo com a democracia. Nós temos aí conflitos religiosos, o judaísmo com o islamismo, e às vezes conflitos sangrentos até. Então no mundo a gente tem muito mais conflito do que paz, muito mais conflito do que paz. E como resolver isso? Interessante que na época de Jesus havia também conflitos, embora nos evangelhos, porque também não era objetivo dos evangelistas, mesmo do apóstolo Paulo, falar a respeito dos conflitos que haviam ali, mas na época de Jesus a gente sabe que havia um conflito político, né? Os judeus eram dominados por quem? Por Roma. Então a Judéia não era dos judeus, a Judéia era dos romanos. E isso evidentemente gerava o quê? Gerava um conflito entre os dois. E em uma certa ocasião quiseram que Jesus fosse envolvido nesse conflito, mesmo porque eles esperavam até um salvador, como um libertador político para aquela situação, onde os judeus, a Judéia estava o quê? Sob o domínio de Roma. Então tentaram enredar Jesus nessa situação, nesse conflito que já existia. Quando chegaram para Jesus, e mostram uma moeda e perguntam: Jesus, é lícito pagar tributo a César? Porque assim que era. Se havia alguma paz, era porque a paz era comprada em termos de tributo. Então, se havia paz na Judéia, é porque se pagava tributo a Roma. E havia ali esse conflito, porque tentaram pegar Jesus nessa. E Jesus sabiamente sai desse conflito, porque não era o intuito dele. A paz que ele veio trazer era uma paz muito maior do que uma paz política, de uma paz apenas para uma região. Jesus então dá aquela resposta, sábia resposta, que diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus não entrou no conflito. Jesus declarou sobre aquela situação uma palavra de paz. Uma palavra de paz. É de César, dai a César, e a Deus o que é de Deus. E assim a nossa conduta. Por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, versos 17 e 18, ele diz assim: não retribuem a ninguém mal por mal. Aí a gente já vê que diminui o conflito, né? Não retribuem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é reto aos olhos de todos. Focam, se possível, em ter paz com todos. Então, esse é o nosso objetivo, é ter paz com todos. E nós queremos então que todos também tenham paz. E vamos aprender como isso é possível, o que nós temos que fazer, o que aprender mais para termos então paz no mundo. Bom que o pessoal está aqui chegando, tem bastante gente. Olha, Cê Miriam, minha querida, seja muito bem-vinda, que linda ter você aqui. A Fernanda Paloni também, Francisco, o Mauro Ferreira. Gente, seja muito bem-vindo. Hoje estamos falando de paz no mundo. Como ter paz, como o pastor Luiz estava aqui falando, né? Apesar desses conflitos todos que sempre enfrentamos. E aí a gente tem que lidar com alguns princípios que são básicos para a gente poder encontrar a paz no mundo. A paz no mundo, ela se encontra a partir de dois princípios essenciais. O primeiro princípio, e esse
é uma palavra que a gente não está muito acostumada e que a gente, que soa meio estranho. Equidade. Equidade. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi essa palavra, eu devia ter, sei lá, uns 18 anos de idade. Eu trabalhava no Banco Itaú na época. Então, eu me lembro que eu escrevi, a gente trabalhava em bancadas, né? No setor que eu trabalhava tinha bancadas. Eu escrevi bem grande, equidade, e colei na margem da minha bancada, né? E todo mundo que passava perguntava, e para todo mundo eu tinha que explicar. Então, nunca mais esqueci esse princípio, o princípio da equidade. O que é o princípio de equidade? É um princípio de justiça, né? O que é a equidade? É eu ser capaz de aplicar o mesmo princípio em diferentes circunstâncias. É isso que a equidade significa. Eu não preciso criar uma lei para cada circunstância específica, porque o princípio de lei ele vai ser aplicado nas diferentes circunstâncias. E eu gostei muito dessa definição, né? Ela seria a gente reconhecer o direito que cada um tem. E eu queria aqui lembrar vocês essa história, né, de Jesus com a mulher. Veja, mulher foi... A mulher não, da moeda. Não, eu estou falando da mulher que... Você não falou da mulher pegando o talher? Não. Eu estava pensando. Eu estava pensando, vou aqui falar para você. Uma vez, Jesus estava lá, estava na praia, né? De repente chega um monte de judeu empurrando uma mulher chorando, porque ela tinha sido pega em adultério, né? O que a lei dizia? Mulher, quando era pega em adultério, tinha que ser apedrejada. Então já estava todo mundo lá com a pedra na mão, né? Um monte de homens, para apedrejar a mulher. Agora, qual é o princípio? Veja, dá para se adulterar sozinho? Eu acho que para Jesus foi tão básico que ele nem deu sinal externo nenhum que espantou todo mundo. Ele estava escrevendo na areia e continuou escrevendo na areia, né? Quando disseram, olha Jesus, essa mulher foi pega em adultério. Eu fico aqui imaginando que Jesus podia ter se levantado e dado um belo sermão para aquelas pessoas, né? E ter realmente, porque Jesus tinha autoridade para isso e usava as palavras, as pessoas respeitavam quando ele dizia. Mas sabe que ele, escrevendo na areia, estava ele escrevendo, continuou até que ele se levantou e ele disse para aqueles que a tinham trazido, quem se considerar sem pecado, atire a primeira pedra. Naquele momento, as pessoas, aqueles homens todos, aquele pessoal, porque era uma sociedade machista, né? Muito machista, mesmo mulher não tinha direito nenhum. Quem instituiu os direitos que nós vivemos hoje como mulheres em nossa sociedade ocidental foi Jesus, foi os princípios cristãos, que hoje é tão combatido, né? Mas enfim, foi Jesus quem reconheceu na mulher os mesmos direitos que o homem. E foi isso que Jesus ele fez. Jesus, veja, não fez distinção entre homens e mulheres. Ele simplesmente disse, quem se considerar sem pecado, atire a primeira pedra. Será que todos eles eram adúlteros? É o que nos faz pensar. E Jesus sabia disso. Sabe, é fácil você olhar para o outro e condenar por aquilo que você mesmo pratica, muitas vezes sem ninguém saber. E quando Jesus disse isso, era isso que ele estava se referindo. E ali todos sabiam que havia diante de Deus, não passava despercebido. Muitas vezes eles podiam até não ter chegado ao ato em si do adultério, mas em sua mente havia desejado e até, né, feito sexo em sua mente com outra pessoa. Então o que eles fizeram? Eles não tiveram coragem, eles estavam diante de Jesus. Eles simplesmente abandonaram, largaram as pedras e foram embora. Sabe, quando terminou e Jesus vai lá levantar aquela mulher e falar para ela, onde estão os teus acusadores? Ela disse, Senhor, todos foram embora. Ele disse, olha, eu também não vou te condenar. Levanta, vá e não peque mais. Olha que interessante, né? Veja que um princípio de justiça, apenas um homem que praticou a justiça como ela realmente deve ser praticada,
o reflexo social, evidente que praticado por Jesus, que era uma pessoa de autoridade na época, né? E ainda é hoje, mas naquela época, socialmente falando, imagina que isso não mudou para nós. Então a equidade deve ser uma prática de vida para que a gente tenha em nossa sociedade a paz que tanto precisamos. Estamos aí vivendo conflitos de todos os níveis, as pessoas sem tolerância alguma uns com os outros, parece que o meu modo de pensar é o correto, o modo de pensar do outro está errado, porque não sou eu quem estou pensando, e isso me dá o direito de agredir, de ferir. Você sabe que às vezes eu tenho usado muito pouco redes sociais hoje, porque é muito triste você ver o direito que a pessoa sente de ofender. Gente, até de opinar contra a vida, é incrível. Posta uma foto e aparece gente criticando, já viram isso? Especialmente pessoas famosas, né? A pessoa vai lá e simplesmente critica. Sabe, cadê o respeito? O mesmo respeito que eu quero para mim. Cadê? Onde ele está? O princípio de equidade é o que implanta esse respeito como um direito ao outro. O direito do outro pensar, inclusive, diferente de você. Eu não preciso concordar. Mas eu preciso ter claro na minha vida que essa pessoa tem tanto direito quanto eu de pensar do modo como ela pensa. E entende por que isso é importante? Você está convivendo aí no seu local de trabalho. Você aceita quando as pessoas pensam diferente de você? Discordam do que você diz? Ou você acha que porque você está dizendo você está certo e o outro não tem razão, você trata com pouco caso, você é mesquinho às vezes com o modo do outro ser. Então isso é um princípio que começa em mim, começa no Luiz, e isso vai contaminando a sociedade como um todo. A gente teria que fazer o caminho inverso a esse que nós estamos vivendo, porque veja, Deus, o nosso modelo é Deus. E como é que é para Deus? Deus ama todos. Veja, Deus não ama. A gente fala que Deus é brasileiro, porque Deus ama o Brasil. Deus ama o Brasil, eu tenho absoluta convicção que Deus ama o Brasil. Mas será que Deus não ama a Etiópia, por exemplo? É óbvio que Deus ama todas as nações por igual. O que Deus não faz é responder, o que Deus faz na realidade é ser responsivo com a ação que o outro tem, porque Ele já criou as leis. As leis espirituais existem como as leis físicas. Então, se uma sociedade é uma sociedade que respeita mais o trabalho, por exemplo, você vê na África, né? As pessoas morrem de fome não, na África, na Índia, as pessoas na África mesmo, né, que não comem vaca. Qual que é o país? Agora Índia, né? Não come vaca, gente. Tem gente que não come mesmo animal nenhum. Mas assim, passa fome. Entende que Deus não vai interferir, porque o amor dele não interfere na escolha do outro, no direito do outro. Se está certo ou não, vai dar conta. Mas Deus respeita. Deus respeita todas as pessoas por igual. Tanto que a Bíblia diz que tanto o justo quanto o injusto recebem o sol e recebem a chuva igualmente. Entende? As Escrituras falam claramente que contra, né, a qualquer tipo de discriminação. Então, a discriminação não é compatível com o viver cristão. Seja de que, eu não estou aqui falando de religião, estou falando de princípio de vida, né? Então, você tem discriminado as pessoas? Ou as pessoas têm liberdade perto de você de viver porque você respeita cada um da forma exatamente como ele é? Sabe, eu às vezes fico meio chocada quando eu vejo cristão não entendendo esse princípio. Me choca mesmo, seja qual for, em que área for, porque você tem todo o direito de viver o seu princípio, você só não tem o direito de discriminar o outro, porque você tem o direito de dizer, olha, eu não vou fazer isso porque para mim eu penso assim, 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 mas eu entendo que você é livre para fazer exatamente como você quer. Esse
é o princípio chamado equidade. Eu vou dar um conselho para você, escreva essa palavra, porque socialmente você vai precisar dela. A equidade faz você olhar para o outro do jeito como Deus olha para as pessoas, sem discriminação alguma. Entende? Lá em 1 Samuel 16, na segunda parte do versículo 7, diz assim: o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E quantas pessoas boas pensam diferente de você. E quantas pessoas boas gostam de coisas que você não gosta. Entende? Então, esse é um princípio de vida que, se você não praticar, você está praticando a injustiça. E aí você não pode cobrar de ninguém a justiça. Esse é um princípio de vida que tem que se tornar uma prática. Então escreva aí equidade. Eu vou ler para você Apocalipse 7:9, que diz assim: depois disso olhei. Apocalipse, hein, gente? É um livro, né, que envolto aí em mistérios, né, que você não precisa compreender todos, mas entender os princípios que estão ali por trás. Então diz assim, ó, depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro. Olha que coisa mais linda. E aqui está falando de fim dos tempos. Acabou tudo. O que o apóstolo João está dizendo? Olha, quando eu olhei, eu vi pessoas de todas as etnias, de todas as raças, de todas as línguas diante de Deus. Veja que coisa linda. Quem você pensa que você é para discriminar? É isso que você tem que entender. Nós temos que nos envergonhar de não ser capaz de... volto aqui a dizer, eu não preciso concordar com o outro, porque o outro é livre para fazer as escolhas dele. Ele só não é livre para tirar o direito do outro escolher, né? Aí é complicado. Por quê? Porque ele não está dando para o outro o mesmo direito que ele tem. Saiu disso, todos são exatamente iguais. Todos nós temos um direito que o outro também tem, inclusive de discordar. Eu não posso viver na hipocrisia de achar que só eu estou certa, portanto o outro está errado. Na visão do outro, você pode estar mais errado. Entendeu? Anotou? Equidade. É basicamente o princípio de reconhecer a igualdade do direito que o outro tem. Eu tenho o direito de pensar, o outro também tem. Ok? E o segundo, que a gente vai aplicar, gente, eu volto aqui a dizer, equidade tem que ser praticada, inclusive, dentro das casas, né? Porque a gente como pais, e eu de vez em quando ensino isso, né, quando a gente orienta e casais, né? A gente cresce, a gente vê os filhos crescer com a gente orientando, né? Criança, você tem que orientar, aqui pode, ali não pode, senta aqui, levanta, faz isso, faz aquilo, ok? Começam a crescer, chegam na adolescência. Na adolescência, os princípios todos, você já deu os princípios. E ele vai ter que agora construir os princípios, a visão dele. Já não pode mais ser aquilo que eu aprendi, eu não deixo de fazer mais apenas o que os meus pais dizem que eu não posso fazer. Agora eu tenho que escolher não fazer. Tem que ser pelo que está dentro de mim, que vem de mim, não mais dos meus pais. E esse processo então continua, você continua orientando, você continua falando, mas você precisa começar a entender que é um indivíduo. E quantas vezes a gente como pai, eu me lembro que chegou uma época na adolescência dos meus filhos onde eu dobrei o meu joelho e pedi, Deus, me ajude a enxergar os meus filhos como pessoas, como indivíduos. Por quê? Porque o trabalho maior já tinha feito, eu já tinha orientado. E eu continuava ali para orientar. Mas eu não posso mais determinar, porque eles precisam fazer as escolhas dele de vida. E eles já têm bagagem suficiente para isso, que eu preciso respeitar. E respeitar, acima de tudo, as diferenças que sempre existiram, mas que vão se mostrar mais na adolescência. Na adolescência você começa a enxergar. E você precisa começar a respeitar isso. Respeitar o seu cônjuge. Né? A gente sempre diz, né, a base, um casamento, então se apaixona porque são diferentes,
né? O que fala muito acha lindo, aquele que pouco fala, ai que lindo, ai sabe ouvir, ai que paciência. O que fala muito ama o que é mais quieto, porque aliás, o que é mais quieto ama também o que fala muito. Ai, como é falador, ai, fica encantado. Depois de um tempo de casamento, estão se detestando exatamente pelo mesmo motivo, que se sentiram atraídos. Porque a intolerância entrou, e entrou porque o princípio de equidade foi pro ralo, não existe mais. Então eu não dou mais o direito do outro ser diferente de mim. Ele tem que ser igual. Mas se ele tem que ser igual, por que eu me casei com outro? Eu me bastaria, não é verdade? Então, você permite que o seu cônjuge seja ele mesmo? Você permite que os seus filhos sejam eles mesmos? Você permite que os seus irmãos, enfim, quantos julgamentos existem simplesmente porque eu não dou o direito do outro, que foi isso que Jesus ensinou. Olha, você não pode estar julgando o outro, porque se você se julgar a si mesmo, já basta. Analise as suas próprias ações e deixa que cada um dê conta a Deus de como eles estão agindo, ok? E aí, isso está intimamente ligado com o segundo princípio super importante para a gente poder ter paz socialmente no mundo em que nós vivemos, que é o respeito. Então, independente do modo como nós vemos as outras pessoas, todos nós, a Bíblia diz, somos obras das mãos de Deus. Olha o que diz 1 Pedro 2,17, tratem a todos com devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Olha que interessante. Amem o irmão, tema a Deus e respeite, honre as autoridades. E aí, nós olhamos de novo para a sociedade. E nós vemos na sociedade o tamanho do desrespeito às autoridades. Mas é interessante que esse respeito à autoridade, às autoridades, enfim, não começa lá em cima, ele começa embaixo. Ele começa, na realidade, em cada um de nós. Você sabe respeitar a autoridade? Você sabe amar o outro? E aqui o amar é um amar prático, não é sentimento, elevação espiritual. Não, tá falando. Lá, equidade trata de direitos iguais. Respeito diz respeito, né? Ao modo como nós mostramos esse direito ao outro. Então, isso é amor. Eu não preciso conviver com uma pessoa para amar uma pessoa. Eu posso amá-la simplesmente porque ela é uma pessoa. Eu sempre digo que a gente ama porque Deus ama, né? E tem gente, de verdade, que tem muita dificuldade em amar, muita dificuldade. O egoísmo toma conta no nível e a gente vê muito isso socialmente. Você chega num lugar, tem fila, você espera. Você já viu como é desrespeitoso? Você está lá há 1 hora numa fila esperando, uma pessoa chega e se sente no direito de ir para frente. E disfarça, né? Sabe aquela coisa de encontrar um conhecido e ir lá e, né? Sei lá, são tantas formas que tem de desrespeito. Isso é desamor. Isso é o inverso do amor, é egoísmo. A gente pensa que o inverso do amor é ódio. Não é ódio. O inverso do amor é o egoísmo. Porque o amor, em princípio, é o se dar, é o olhar o outro. E o egoísta não se dá, o egoísta não é capaz de enxergar o outro. E olha, que hoje você pode estar sendo chocado aí com essa realidade, de olhar para você mesmo e se ver como uma pessoa que ama ou uma pessoa que é egoísta. Porque as suas ações vão mostrar isso. Você sabe respeitar o direito do outro, você sabe, na realidade, respeitar o outro. Então, esse é o princípio que nós, como sociedade, né, aqui no Brasil, nós temos que nos dar conta. O farol está vermelho, você para nesse farol. Mas está vazio, às vezes está. Só que quem está vindo na outra direção, ele não vai se preocupar, porque o farol está verde. Então, e se você estiver correndo,
você vai causar um acidente. Você mesmo pode morrer, mas você também pode matar. Entende que são princípios simples, mas que só vai entrar se o amor estiver presente. Hoje a gente estava conversando sobre isso. Você usa máscara? Eu tenho um enorme incômodo em usar máscara, até porque como eu tenho saído pouco de casa, eu uso, o Luísa sai muito, eu não, ele que vai às compras e tal, eu fiquei mais em casa, eu tenho mais dificuldade, mas quando eu saio, eu me obrigo a fazer, por quê? Porque é um respeito ao outro. Basicamente usar máscara não é se proteger, é proteger o outro, e as pesquisas mostram, né? Na realidade, a máscara ela tem muito efeito, ela vai proteger muito mais, não lembro exatamente os números, mas se eu não me engano é 25% que você se protege. Por quê? Porque a pessoa está falando, as gotículas por aí, aliás, hoje já se fala que fica no ar, né? Então, as suas mãos, você vai tocar, você toca nas coisas, e aí toca no rosto, enfim. Agora, se eu estiver doente e estiver de máscara, o Luiz é protegido. Se eu estiver de máscara, aí, e o número é bem grande, se eu não me engano, 80%, 90%. Então entende, gente, que esse olhar social que traz a paz para a sociedade, que faz com que possamos conviver em paz, o direito do outro. Na sua casa como é? Você levanta, e se são dois que usam, sei lá, às vezes tem casas que é um banheiro para todo mundo. E aí acorda, entra no banheiro e esquece da vida. Não está preocupado porque o outro vai chegar. Eu falo que tem uma coisa extremamente feia, né? A mãe faz um pudim. Aí chega os irmãos lá, tá, cada um vai lá, pega. Ninguém pensa, será que eu vou deixar para que o meu irmão também possa comer, para que enfim o outro. Percebe que são coisas pequenas que realmente mostram respeito e me definem enquanto pessoa. Se eu sou uma pessoa amável, que sei amar, e amar, eu volto a dizer, não é aquela coisa do romantismo, é realmente se preocupar com a vida do outro. Ou você é uma pessoa egoísta, onde só você importa. Entende? Então nós temos que começar a nos preocupar com isso, porque a qualidade da nossa sociedade tem muito a ver com isso. Você sabe que em uma das vezes que a gente foi para os Estados Unidos eu passei muita vergonha. Eu me lembro muito dessa história porque é uma coisa difícil, né, de pensar, gente, eu vivi isso, né? Enfim, foi uma vergonha? Foi, mas enfim, faz parte da minha história e eu queria contar para vocês. A gente chegou em Miami, se eu não me engano, não lembro agora se foi Miami, se foi Orlando, enfim. E tinha o labirinto, né, que coloca para fazer as filas, né? Só que a gente chegou de madrugada, então não tinha ninguém naquele labirinto, mas o labirinto estava montado. O que eu fiz, como boa brasileira que eu sou? Comecei a passar por baixo, né, para chegar lá na frente. Gente, veio uma guarda, uma mulher veio tão brava, mas ela estava revoltada comigo, falando em inglês, né, é evidente. E eu assim, gente, isso tá vazio. Sim, tá vazio, mas você tem que respeitar. Entende? Que é egoísmo. Porque tudo bem que estava vazio, mas, gente, eu ia dar mais volta, ia demorar alguns segundos a mais, mas estava montado. Eu tinha que respeitar socialmente. Mas veja, eu sou uma brasileira, eu não sou uma americana. Então, eu estou inculcada da minha ideia, e olha que eu sou uma pessoa que costuma amar, mas eu estou aqui, eu não estou com a mentalidade automática de uma sociedade que respeita leis sem ter obrigação apenas porque ela existe. A lei existe, eu vou respeitar. Entende isso? Lembra disso? Que vergonha. Como foi difícil passar por aquele momento. Mas é isso que nós falamos, por isso que equidade e respeito, os dois não se desgrudam, eles vão viver da mesma forma, porque equidade é respeitar o direito do outro. O respeito é o respeito mesmo a quem ele é, a pessoa que o outro é. E eu digo que até a admiração. Né? Eu convivo com pessoas, gente, de verdade, das mais... de pensamentos muito diferentes, de etnias diferentes, de realidades sociais diferentes. Mas sabe, você olha para as pessoas e você vê a beleza que é
você estar junto com essa variedade toda. E quantas vezes a gente está perdendo a oportunidade de realmente ter uma vida rica, porque você está só querendo olhar para você mesmo, então você não aceita o outro como eles são. Eu tenho pessoas lindas que convivem comigo e pensam extremamente diferente de mim, mas são respeitosos, também sabem, valorizar. É isso que importa. Então, vamos nos preocupar. Se eu não posso mudar o mundo, eu posso mudar a mim mesmo. E começar a inculcar, por isso que eu falei para vocês que eu fiz a faixa e coloquei, porque quando eu entendi o que era equidade, eu me apaixonei pela definição. Sabe? Eu tenho que respeitar o outro. Eu sou uma cristã, já era cristã, me converti com 13 anos de idade, mas eu entendi, sabe, que por mais que eu ache certo algumas coisas, ache errada outras, mas o outro tem o mesmo direito que eu tenho. Isso é lindo e isso precisamos fazer. Respeito a gente fala muito, né? A gente fala muito de respeito sempre. Sabe por quê? Porque todos nós queremos ser respeitados. E olha que é uma ofensa. A gente vê muito isso na sociedade. Hoje tem se dito muito quantas pessoas hipócritas. E às vezes não percebe porque são pessoas que chamam a atenção, né? Estão visíveis, midiáticas, enfim, de autoridade, seja como for. E assim, o que faz não é o que pratica. No outro é um crime enorme, mas está fazendo. Como é feio, né? Mas não é feio só no outro, é feio em mim também. E eu não dou conta da ação do outro, eu dou conta da minha ação. Quer falar uma coisa? Verdade. E respeito segue o mesmo princípio do amor. Então a gente entende bem, né? Amar o próximo como a si mesmo. E respeito, respeitar o outro como eu quero ser respeitado. Todo mundo quer ser respeitado, você quer ser respeitado, mas tem que ser na mesma proporção de que você respeita. Se as pessoas pararem para pensar nisso, então a coisa seria diferente. Mas muitas vezes eu quero ser respeitado e pronto, e o outro não pode falar nada porque eu não respeito o outro, porque o meu respeito, eu tenho que ser mais respeitado do que eu respeito o outro. Então isso não existe. E a gente precisa realmente refletir sobre isso. Respeito não é só a você, respeito é realmente um direito de todos, né? Então isso nós temos que pensar. Então depois da gente falar sobre esse lado bem social, a gente se volta aqui para a questão, lembra, a gente falou isso, a gente começou com isso, a gente vai encerrar esse ciclo, né, de 7 palestras aí, sobre semanas aí sobre paz. Paz não é um sentimento, é uma pessoa. Lembra que nós falamos isso? É a pessoa de Jesus. E isso, gente, a Bíblia, ela não deixa nenhuma margem, por mais que não seja um conceito muito comum para nós, mas é um conceito que na Bíblia, ele é muito claro, e desde o nascimento de Jesus. Veja o que está escrito lá em Lucas 2,14. Quando Jesus nasceu, glória a Deus nas alturas, lembra disso? E paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Olha que interessante. Paz na terra, no nascimento de Jesus. E como é que foi quando chegou até hoje, né? Porque na realidade a gente ainda vive esse tempo. Está lá em 1 Tessalonicenses 5,3. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de nenhum modo escaparão. Paz e segurança pode ser uma ilusão, que é o que a Bíblia fala a respeito dos finais do tempo. Vai haver nos últimos dias uma aparente paz que não dura, porque não é uma paz verdadeira. E quando essa aparente paz estiver montadinha, virá a repentina destruição. Entende que, e é interessante ver, né, como as dores de parto a mulher grávida, você sabe que nenhuma mulher grávida sabe quando vai começar a dar luz. Pode calcular o tempo, mas isso pode ser antes, pode ser depois, não tem como saber. Simplesmente começa e é hora de nascer. E é isso que a Bíblia fala sobre o fim dos tempos.
E, gente, de verdade, né? Quando eu me converti, eu tinha 13 anos de idade, outro dia, né, gente? Sempre se falava muito sobre o fim do mundo, né? Que o mundo ia acabar, não sei o quê. E eu nunca dei muita trela para isso, não. Porque eu falava, gente, pelo amor de Deus, né? Acho que isso pode demorar muito. E eu não vi ali muitos sinais. Quem diria? Hoje eu olho para a sociedade, os sinais, gente, estão todos aí. A gente está vendo socialmente tudo que a Bíblia indicava. E Jesus foi muito claro em dizer: quem estiver vivendo naquele tempo vai saber que é o tempo. Não que isso signifique que eu sei, vai acabar uma semana, daqui a um ano, daqui a 10 anos, não sei. Mas nós estamos vivendo o tempo do fim. E olha, como que nós vamos ter paz? Não é governo que vai trazer paz, porque a gente começa a se preocupar. Será que é o governo que vai trazer paz? Não são as instituições que vão trazer paz, mas um coração que permite que Cristo governe. É um coração que sai daqueles seus, abre mão dos seus próprios sentimentos egoístas que nós temos por natureza, por mais que que a gente tenha optado por ser uma pessoa mais amável, mas a nossa natureza ainda é egoísta. Quando a gente deixa que o príncipe da paz governe o nosso coração, aí nós podemos ter paz na sociedade que for. Você é um agente de paz. Se você quiser, você pode ser um agente de paz. Aqui nós vamos então para o último ponto que eu quero abordar com vocês. O segredo para a paz mundial, na realidade, é a paz individual. Uma sociedade só tem paz quando os seus indivíduos, quando cada pessoa individualmente tem paz. Porque se tiver uma pessoa perturbada, a gente vê o que acontece, vira e mexe nos Estados Unidos, né? Tem uma escola, levanta uma ali que não importa como, porque é bullying, que não importa como, perdeu a paz. E vai lá e mata, e se mata. Mas não morre sozinho. Quer matar, quer causar destruição. Então, veja o que diz Salmo 33:12. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu como sua herança. Você é um escolhido de Deus. Você é herança bendita do Senhor. E o Brasil vai mudar se você começar a assumir essa posição de paz, porque você procura a paz. E essa sua paz vai contaminar todos os que estiverem ao seu redor. Veja, nós mudamos não porque nós somos melhores, porque nós podemos, nós mudamos porque Deus provoca a transformação dentro de nós. Aquele Jesus que disse para aquele povo uma coisa simples, sem brigar, sem trazer nada à tona, aquele que se considerar sem pecado, atire a primeira pedra. É esse Jesus dentro de nós que nos transforma e nos transforma em agente de paz. E quanto mais agente de paz nós tivermos na nossa sociedade brasileira, mais paz como sociedade nós vamos experimentar. Quando nós somos perdoados pela fé que Jesus já morreu pelos nossos pecados, a paz entra como resultado disso, porque Ele passa a viver em nós. Ao recebermos a paz de Deus no nosso coração, nós poderemos viver e levar a paz ao mundo. Você é um agente de paz. E eu queria que nós agora orássemos, sabe, para que essa realidade entrasse no seu coração, para que você sentisse que a paz pode exalar de você e contaminar aqueles que estão ao seu redor. Amém. Então, paz no mundo começa com paz no seu coração. Vamos orar, pedir que realmente a paz entre aí no seu coração, em cada um de nós, que possamos entender que é equidade, respeito, entender que o Senhor Jesus, Ele quer promover a paz. Senhor Deus eterno Pai, obrigado pela Tua palavra que nos ensina a cada dia. E pedimos, Senhor, que esse entendimento de equidade, de respeito possa estar no coração de cada um de nós, que possamos ser agentes de paz. A mudança do mundo começa uma mudança no nosso mundo, no nosso interior. E queremos, Senhor, que a paz possa reinar no coração de cada um daqueles que estão nos ouvindo. Senhor, para que a
as suas famílias estejam em paz, para que a sociedade possa estar em paz, para que o mundo possa andar em paz. Sim, nós oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você é um agente de paz. Eu quero declarar isso para a sua vida. Mesmo que às vezes você se sinta extremamente aflito, que você se sinta angustiado, que você ache que você não é capaz de lidar, eu quero declarar que essa não é mais a realidade da sua vida. E agora você vai poder conversar um pouco sobre isso na célula. Eu peço a você, se você já não faz parte de uma célula, pergunte aí para quem você conhece. Olha, eu não tenho célula, posso participar com você? Porque você precisa falar, você precisa receber uma oração neste momento, você precisa aliviar o seu coração, você precisa encontrar em Deus todo o respaldo que você precisa, o refrigério, para que você possa viver a paz. Tudo bem? Amém. Pegue aí quem está, líderes, vamos lá, chamando, convidando agora as pessoas a estarem na sua célula, que em nome de Jesus vai estar cheia, sabe por quê? Porque as pessoas precisam de paz, Amém. porque você precisa de paz. Eu quero te conclamar a não aceitar viver mais nenhum minuto sem paz, ok? E antes de sair, vai lá na página, curta, para a gente saber que você esteve aqui, para que a gente possa orar por você, continuar te abençoando, tá bom? Então vamos lá, líderes, vamos acionar aí as nossas células de paz, tá Amém. bom? Nos vemos particularmente agora nos grupos menores. Beijo, amamos vocês, até quinta. Deus abençoe. Até quinta, hein?